A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que nesse segundo trimestre estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. A editora é a editora Betel Dominical. Você já viu a aula 1, a apresentação sobre o livro de Apocalipse. Hoje é a lição de número 2 que iremos falar Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo ou a revelação de Cristo. Você pega a sua revista, se você tiver ela impressa, se você tiver ela digital, pega a sua revista, pega aí os seus marca-texto, pega um exemplar da Bíblia, porque hoje nós vamos ver que o livro de Apocalipse apresenta Jesus Cristo. Essa é a temática de hoje. Apocalipse revela Jesus Cristo. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados irmãos, já chegamos na lição de número 2 e hoje você está vendo, eu estou com a minha revista impressa. Como eu falei no vídeo anterior, a Betel demorou um pouquinho para entregar as nossas revistas, mas eu tinha ela digital, dava para conseguir. Só que agora eu estou com ela impressa porque eu gosto de fazer a anotação. Tá, o meu marca-texto está aqui do meu lado, está aqui a minha Bíblia. O livro de Apocalipse é uma particularidade que a gente não pode se deter só na nossa escola bíblica dominical com o material da revista. O material é excelente. O William Barros é o comentarista desse trimestre, está fazendo um comentário aqui, já li algumas lições. Tá sensacional. Só que nós vamos precisar de uma teologia sistemática. Eu tenho essa daqui, de Wayne Grudem, muito boa, muito recomendada. E essa teologia sistemática, ela é atual e exaustiva. Ela fala muito, muito, e repete e vem. Por quê? Ele entende que o assunto tem que ser extraído ao máximo. Junto com a teologia sistemática, nós precisamos também de um comentário bíblico. Olha o tamanho desse comentário bíblico. Comentário bíblico Vida Nova. Esses dois materiais eu adquiri fazendo o curso de teologia alguns anos atrás e nós vamos fazer a leitura dele. Também fazer uma pequena... em cada lição a gente vai usar um pouco de cada um, tanto de um comentário bíblico quanto de uma teologia sistemática. Lembrando, que aqui é a base, aqui não é base, aqui não é a base, aqui não é a base. A base é isso aqui, a Bíblia Sagrada. Então eu peço que você tenha ela em mão para que você possa fazer uso e conferir tudo aquilo que a gente vai falar, estudar e mostrar, para que os subsídios, para que o ensino que será aplicado na Escola Bíblica Dominical, pelos professores que me ouvem ou os alunos que estão me ouvindo e querem colocar em prática em sua vida, entenda que Apocalipse requer de outros materiais para que a gente possa ter a melhor compreensão da Bíblia Sagrada, mas nenhum deles, nem a própria revista, substitui a Bíblia Sagrada. Dito isso, aí você pega a sua revista e agora nós vamos para a nossa lição de número 2. A nossa lição de número 2 será aplicada no dia 10 de abril, isso, segunda lição, dia 10 de abril de 2022. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Esse é o tema. Apocalipse apresenta quem é Jesus. Apocalipse vai mostrar quem é Jesus. Então, vamos fazer a nossa leitura no nosso texto áureo. Nosso texto áureo está no livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso de número 17. Olha aqui que João nos diz. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, sou eu o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Lá vem eu com as minhas canetinhas, com os meus marca-texto, porque aqui tem algumas coisas que dá para a gente aplicar de início no estudo de Apocalipse. A última frase de Jesus dizendo,
eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha que importantíssimo esta frase que João ouve Jesus dizendo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Sabe o que me lembra? O que está escrito na Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia aí, vamos para a primeira referência. Você sabe que aqui é a Escola Bíblica Dominical, nós precisamos folhear a Bíblia e vem-me na memória o livro de Isaías, capítulo de número 46, verso de número 10. Aqui já nos traz a menção do livro de João, no livro do caso de Apocalipse, que João escreveu. Eu sou o princípio, ou eu sou o primeiro e eu sou o último. João dizendo o que ouviu de Jesus. E me lembro de Isaías 46, verso do número 10, que diz bem assim: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o que João ouve de Jesus é nada mais, nada menos do que já a profecia, profetizado desde o início, desde Gênesis, a presença de Deus sendo notória e dizendo quem Ele é, como Ele age. Ou seja, antes que haja início, Ele já sabe o fim. Então Ele está no início, Ele é o princípio e Ele é o fim. Aqui é o nosso texto áureo. Olha só, o nosso texto áureo já tem ensinamento para que a gente possa colocar em prática, já tem subsídio, pegando de um texto áureo, que é apenas um versículo, nos remete a uma lembrança. Por que que Ele é o princípio e Ele é o fim? Ou Ele é o primeiro e Ele é o último? Porque o próprio Isaías diz que Deus declara que Ele é antes, Ele sabe o fim antes de começar. Por isso que Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o primeiro e Ele é o último. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Aqui a gente vai voltar a falar sobre a vinda de Jesus, porque Apocalipse ela gira em torno de Jesus e sobre a sua volta. Então aqui a gente não pode, como diz aqui o escritor William Barros, ele diz, não como igreja, não podemos ignorar ou desprezar, ok? A relevância do livro de Apocalipse. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, aqui está pronunciado, está anunciado, está declarado que Jesus breve voltará. O nosso texto áureo se encontra, ou o nosso texto de referência, nosso texto de referência se encontra no livro de Apocalipse, capítulo número 3, ao versículo de número 6. Também tem ensinamentos maravilhosos aqui, só nesse texto de 4 versículos. Olha o que diz. Lembrando que você vai encontrar texto áureo, verdade aplicada e texto de referência na descrição do vídeo, tá bom? Você clica aí, se você não tiver a revista, não tiver um exemplar da Bíblia, ou se você não tiver como acessar a Bíblia online, aí na descrição vai estar essa leitura. Apocalipse capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 6. Que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e todos os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 6, e nos fez reis
sacerdote para Deus e o seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Aqui já temos ensinos de coisas, assuntos que podemos colocar em prática. Primeiro, o versículo número 3, que você vai ouvir aqui no decorrer da aula sobre ele mais uma vez. Professor Tony, por que está repetindo tanto o versículo 3? São 3 declarações para que a gente possa, que nós chamamos de quê? Declaração de bem-aventuranças. Quais são as bem-aventuranças? Ou feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda o quê? Os ensinamentos de Apocalipse. Então você é feliz quando você lê, que você tem a oportunidade de ler, quando você tem a oportunidade de ouvir e quando você tem o prazer de guardar. Guardar não é esconder, guardar é para ter com você para usar quando você precisar. Esse é o versículo número 3 de Apocalipse capítulo 1. Aí ele se direciona no versículo de número 5, agora eu quero ir lá para o versículo número 5, ele diz: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que ele chama Jesus da fiel testemunha? Ele trata aqui a fiel testemunha porque Jesus veio testemunhar que era possível cumprir todos os desígnios de Deus. Então ele testemunhou para mim e para você que é possível servir a Deus no meio dos homens. Foi isso que Jesus fez. Ele é fiel testemunha. O versículo continua: o primogênito dentre os mortos. Aí aqui tem uma pergunta: como assim primogênito dentre os mortos? Outras pessoas não haviam morrido antes de Jesus? Ou outras pessoas não haviam ressuscitados antes de Jesus? Eis uma pergunta: primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos. Por quê? Porque agora a morte não tem mais autoridade nenhuma sobre aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Porque antes um ensinamento sobre as dispensações é para outro assunto, para outra ocasião, mas que a gente vai falar aqui durante esses 3 meses sobre o assunto de Apocalipse, sobre os que acreditam sobre a dispensação, tá ok? São no total de 7 dispensações. Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele usa a frase que tragada foi a morte pelo quê? Pela vitória. Ou seja, a morte não tem mais poder, porque quando nós morremos agora, a gente não fica no esquecimento, a vida não acaba, a vida não tem fim. Por que a vida não tem fim para os que morrem com Cristo? Porque ressuscitaremos, isso aqui vamos ver no arrebatamento, aqui nós vamos ter no milênio, a grande tribulação, que também iremos aprender aqui. Então, primogênito do morto, ele ressuscitou para que tenha agora reinado pleno, completo, foi ele entregue todo o poder. E junto com a glória que Jesus recebeu por ter ressuscitado dos mortos, ele nos ortogou, ou seja, ele vai estar nos dando esse privilégio. Ele foi o primeiro que inaugurou o reino dos céus e todos aqueles que entregam a sua vida e morrem com ele ressuscitarão para a vida eterna. Por isso que ele é chamado de primogênito dos mortos. Esse é o versículo 5. E no versículo 6 do nosso texto de referência, ele faz uma menção que serve para a gente, que nós vamos aprender aqui hoje. Ele nos fez reis, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Então João, ele traz Jesus como soberano, Jesus como onipotente, onipresente, onisciente, o Deus máximo, o Deus uno, trino, que vamos falar aqui uno e trino, ou seja, uma pessoa em 3 modos diferentes de agir, que é o que nós vamos aprender aqui. Então, essa perspectiva de João aqui é exaltar Jesus. Então, o Apocalipse revela Jesus Cristo em glória, não mais um Jesus Cristo sofrido, humilhado, sem força, desprezado. Não, esse Jesus agora é um Jesus com poder.
Tanto que o João fala no versículo 17 do capítulo 1, que ele põe a sua destra sobre ele e põe João de pé, né? Ele fica de pé e diz para o João, que foi que nós já lemos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, o livro de Apocalipse revela Jesus com glória, com majestade, que é o que nós vamos ler aqui hoje, nós vamos aprender desta lição. Nossa introdução vai nos dizer: nesta lição, veremos que a revelação do Apocalipse começa com a visão de Cristo glorificado, ao mesmo tempo que conforta João, mostra a importância do papel da igreja neste mundo. Por que mostra o papel da igreja nesse mundo? Porque no texto de referência, o versículo 4, João menciona que Jesus sauda a igreja que está na Ásia. Graça e paz seja convosco. Então, aqui vamos ver agora a glorificação de Jesus no livro de Apocalipse, tanto para a igreja, quanto para o mundo, quanto para os seus discípulos, como foi atual e como é, aliás, como foi no passado, no presente com João, no passado para nós, né? E no futuro, como nós estaremos com Cristo. Então, essa é a dimensão. Jesus é presente, ele é passado e ele é futuro. Ah, mas ele não é eterno. Como é que ele era? Ele há de vir, que é o que nós vamos ler. Ele está usando o tempo do homem para dizer para o homem: entenda que antes de você eu sou, atualmente com você eu permaneço sendo, e no futuro, depois que você morrer, eu vou continuar sendo. Então esse é o Jesus glorificado que nós encontraremos no livro de Apocalipse. No nosso ponto 1 vai falar a revelação do Apocalipse. Olha aqui, o William Barros coloca aqui: a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimentos vividos sobre o Império Romano. Nós também precisamos buscar em sua mensagem edificação, força e esperança, lembrando que nossa realização e esperança está em Cristo, que muito breve voltará para buscar a sua igreja. O marca-texto aqui, nós sabemos que o povo estava vivendo a perseguição. Essa aqui é uma perseguição real, ao ponto de Nero prender os cristãos, fazer eles de tochas humanas para iluminar o Coliseu. Essa era a real perseguição. Então, uma mensagem de João, que João escreve na ilha de Patmos, traz um consolo para aqueles que estavam vivendo em tempos tão difíceis de morte eminente o tempo todo. Isso aí é conhecimento. Se você não sabe, professor ou aluno, Nero foi tão terrível com os cristãos que ele iluminava Roma com os corpos dos cristãos. Se confessasse quem era, que não negasse Cristo, se veria como tocha humana. Os crentes daquela época era entregue como espetáculo no Coliseu para que os leões o tragassem, para que as feras os devorassem, mas eles não negavam Jesus. Isso aí é história da igreja, que você precisa entender para você entender por que Jesus dá esse consolo, porque foi o Apocalipse vem como um consolo para os cristãos. Porque às vezes muitos no nosso tempo não quer Apocalipse, porque vive tempos de paz. Quando você vive tempos de paz, você não espera uma volta iminente daquele que vai fazer você reinar num algo melhor. É uma frase muito bonita, eu sempre não vou lembrar agora quem falou, mas eu tenho quase certeza que foi o pastor Cláudio Duarte. Ele gosta de dizer que o melhor nos tira o direito do excelente. Olha que coisa! O melhor nos tira o direito do excelente. Ou seja, estamos vivendo num tempo bom, onde não somos perseguidos, onde não temos perseguidos, pessoas entrarem em nossa casa, tomarem nossas Bíblias, confiscarem o nosso celular com aplicativo de Bíblia e dizer: se nós não negarmos a Cristo, morreremos. Então estamos vivendo
o melhor do que o Brasil pode nos oferecer. Só que esse melhor nos tira o prazer do excelente. E qual é o excelente? O excelente é a glória, o excelente é morar com Cristo, o excelente é a promessa que Ele nos fez. Isso aí é conhecimento para você. Então, a gente precisa colocar aqui, ó, que hoje nós também precisamos buscar em sua mensagem, ó, aqui, ó, edificação, força e esperança. É isso que devemos fazer. Essa esperança não pode sair. Eu não sei cantar, mas eu lembro que tem um hino muito bonito que ele fala que passarinho e belas flores querem me seduzir, ou querem me conquistar, ou querem me deixar aqui na terra, mas isso não pode. Essa calmaria que nós vivemos não pode tirar o excelente reino de glória que está por vir. Vamos para o nosso ponto 1, ponto 2. O autor do livro. Olha que interessante. Quem foi o autor do livro de Apocalipse? Se eu fizer essa pergunta para você e pedir para você colocar, se fosse uma enquete, o que você colocaria? A grande maioria de todos nós colocaria o quê? Foi João. Você acabou de ler. João foi que escreveu, é o autor do livro. Aí aqui tem uma diferença, que isso você tem que pontuar para os seus alunos e você, aluno, tem que entender e guardar. Existe uma diferença entre escritor e autor. Não necessariamente um quer dizer que é o outro. Eu posso ser o autor de um livro, mas não posso ser o escritor dele. E também posso ser o escritor de um livro sem ser o autor. Como assim? Simples. Você não lembra que desde a antiguidade já existiam os escribas? O que os escribas faziam? Escreviam, eram contratados para escrever. Então a ideia não era do escriba, a ideia não era dele, era alguém que estava dizendo para que ele escrevesse. Então o autor do livro de Apocalipse não é João. João é o escritor do Apocalipse, mas o autor é Jesus Cristo, é Deus e é o Espírito Santo. Isso é conhecimento e você guarda e quando perguntarem parece uma pegadinha, né? Quem é o autor do livro de Apocalipse? O autor é o Espírito Santo, o autor é Deus e o autor é Jesus. Se você quer se concentrar mais em um, o autor do Apocalipse é o próprio Jesus Cristo, que ordenou o anjo a falar com João. João é apenas o escritor, ok? Faz essa diferença no seu conhecimento bíblico, tá bom? Quem é o autor não quer dizer que seja o escritor, ou vice-versa. Mas o autor do livro de Apocalipse é Jesus. O escritor, sim, é João. No ponto 1 fala, né? O autor do livro. O primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria e destino do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Então, quem é o autor? Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do livro, o qual Deus deu aqui, origem divina. Aí nós temos aqui algumas divisões. Origem divina. Quem é? Jesus Cristo. Para mostrar ao seu servo. Quem é o servo? João. E quem é o destino do livro? Vamos ver. Destino do livro. As coisas que breve devem acontecer. João escrevendo, ok? Caráter profético do livro, o papel de o seu anjo aos enviados, ou que a enviou. Mensagem divina, vinda direto do João. E as notificou a quem? A João, servo, escritor humano. Então aqui a gente tem algumas separações. Jesus Cristo é o centro do livro. O livro de Apocalipse tem origem divina. Tem destino do livro, que é para os seus servos, tem característica profética, ok? Mensagem divina, como já falamos. Vou te dar aqui um pouco mais de conhecimento para enriquecer a sua aula e você que é aluno aprender. Quando Moisés sobe ao monte
para falar com Deus ali no Monte Sinai e Deus lhe dá os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Olha a frase, você não pode ser pego mais nessa pegadinha. Quem escreveu os 10 mandamentos? Respira. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés. Por que foi Moisés? A primeira tábua, as 2 primeiras tábuas, foi Moisés que escreveu, com Deus ditando para Moisés. E Moisés foi escrevendo. Porém, quando Moisés desce do monte e vê o povo adorando o bezerro de ouro feito naquele montinho pelos israelitas, Moisés pega as tábuas e quebra, joga as tábuas no chão, abre-se a terra, é aquela... Tudo que a gente conhece, o bezerro de ouro é destruído e Moisés dá a honra, pega a espada, mata o seu irmão do seu lado, porque a idolatria estava terrível, só porque Moisés ficou 40 dias no monte, o povo se rebelou contra Moisés, contra Deus. Então Moisés que escreveu as tábuas, essas tábuas foram quebradas. Porém, Moisés volta ao monte e agora não é mais Deus ditando para Moisés escrever. Agora é o próprio Deus escrevendo, ou seja, Deus é o autor e o escritor dos 10 mandamentos. Ele escreve na tábua e dá para Moisés. Então, a lei, a segunda lei, foi pegadinha, que é para você ficar atento. A segunda lei, não, a segunda tábua, né? A lei é a mesma. A segunda tábua, da segunda vez que Moisés sobe, já não foi Moisés esculpindo na pedra, foi o próprio Deus. Então, os 10 mandamentos, Deus é o escritor e o autor, ok? Vamos continuar. Vejamos que o apóstolo João estava na ponta final da revelação, ou seja, você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito, que é o Espírito Santo, você tem o anjo. Por último, nessa revelação de Apocalipse é apresentado João. João está na ponta final do livro de Apocalipse. Deste fato, podemos tirar a lição que não cabe orgulho e vaidade quando se entende que o verdadeiro autor é Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Quem escreve isso? O próprio João, no livro de João, capítulo de número 15. Eu sei que muitos de vocês sabem de cor, mas como nós estamos numa escola bíblica, abre aí, livro de João, capítulo de número 15, verso 5. Olha o que diz. Assim, eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ou nada poderás fazer. O próprio João, ele está dizendo quem é o que sem Jesus, João não podia ter escrito o livro de Apocalipse, só que João já tinha escrito o Evangelho, depois que João escreveu o livro de Apocalipse, mas ele reconhece que Jesus é tudo e ele não é nada, é apenas o servo, né? Conhecimento para você, João aparece 5 vezes no livro de Apocalipse, sendo apresentado no livro de Apocalipse. João capítulo 1, verso 1, João versículo 4, versículo 9, depois João 21, versículo 2 e Apocalipse 22, 8, é onde João é apresentado. 1, 2, 3, 4, 5 vezes é mencionado o nome de João no livro de Apocalipse. Olha aí, isso é conhecimento. E aqui eu quero dar mais uma informação e pedir para você fazer uma busca, para você poder crescer mais no conhecimento. Irineu, discipulado por Policarpo. Eu gostaria, tem um filme, a gente sabe que filme acaba não sendo tão fiel ao livro, à história, mas esse Policarpo é uma história maravilhosa. E Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João, mas Irineu escreve dizendo que o livro de Apocalipse, confirmando que o livro de Apocalipse
era do apóstolo João, o discípulo amado. Então assiste o filme, tarefinha de casa para você, assiste o filme para você entender o que é uma fidelidade ao reino de Deus. Policarpo é um filme sensacional. Agora vamos para o ponto 1.2, a tríplice bem-aventurança. É baseado aonde? No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, que temos que decorar. Por isso que o William Barros, que é o comentarista, ele coloca mais uma vez aqui. A Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. Não é um livro de autoajuda. É o único livro no mundo cujo autor sempre está presente todas as vezes que você lê. Olha que maravilha que o William Barros coloca aqui. Olha que maravilha. Ó, é um livro, é o único livro no mundo cujo o autor está sempre ao seu lado todas as vezes que você lê. Porque o autor é o Pai, é o Filho e é o Espírito. E ele vai estar sempre com você quando você pegar a Bíblia Sagrada e for ler. Então o autor vai estar sempre perto de você. É um manual prático de bem-aventurança. Encontramos logo no início do Apocalipse 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, que a gente já marcou no nosso texto, deixa eu recordar, texto de referência, ok? Continuando, esta passagem deixa claro que não basta memorizar texto e ser um bom ouvinte. É preciso obedecer à palavra de Deus para desfrutar das bênçãos do Senhor para o seu povo. Então não adianta achar que Jesus é um cara legal. É preciso seguir os mandamentos desse cara legal. Não adianta decorar alguns versículos ou tatuar no seu corpo, onde você quiser, e achar que porque você tatuou, você confessa a Ele como seu Salvador. Se não adianta você ter o nome dele tatuado no seu braço, na sua testa, na sua orelha, na sua língua, se você não seguir os mandamentos dele. O padrão que ele determinou. Não importa o que eu penso de Jesus, importa o que eu vou fazer quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. É isso que nós temos que entender. Ok? Esse foi o ponto número 2. Vamos para o nosso ponto número 3. Brevidade do tempo. Sim, aqui nós falamos sobre a brevidade do tempo. Quando Daniel recebe de Deus as revelações concernente ao futuro de Israel e do mundo, Deus disse a ele: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo." Isso é Daniel, capítulo de número 12, versículo número 24. Você lembra que no começo, na primeira lição, eu falei para vocês que a gente precisaria ler alguns outros livros para que a gente entendesse o livro de Apocalipse? Sim, precisamos ler o livro de Zacarias, Daniel, Ezequiel, Malaquias, 1 e 2 Tessalonicenses, Mateus 24, 1 Coríntios 15 e etc. Foi o que eu disse para você lá na primeira aula, que não dá somente para entender o livro de Apocalipse sem antes ler outros livros proféticos que remete ao livro de Apocalipse, ok? Faz essa menção. E aqui Daniel 12, 24, Deus manda Daniel fechar o livro porque ainda não era o tempo. Continuando aqui, porém, cerca de 600 anos depois do tempo, no Novo Testamento, Deus diz para que é já a última hora. Onde é que a gente encontra? O próprio João, só que Epístola de João, ou Carta de João, capítulo 2, verso 18, dizendo que é já a última hora.
Se é a última hora, o tempo já está próximo da profecia do livro de Daniel. O escritor aos Hebreus afirma que falta apenas um poucochinho de tempo para a volta de Cristo, Hebreus 10, 37. E no Apocalipse somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, a parte B. A pergunta que nos vem à mente é: se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que diremos agora há mais de 2000 anos? O que diremos agora? Se a gente tem João capítulo 1, verso 2 a 18, dizendo já é a última hora, Hebreus dizendo que falta um poucochinho de tempo e Jesus dizendo que o tempo já está próximo e já faz 2000 anos. O que podemos dizer de agora? É um alerta para mim e para você. William Barros continua colocando: enquanto Daniel fecha o livro, João vê Jesus abrir o livro. O aviso é claro, é tempo de arrependimento e consagração a Deus. Daniel, Deus manda fechar. Em Apocalipse, João vê Jesus abrir o livro. Então, se lá estava fechado, Deus mandou Daniel fechar e já estava para chegar o tempo, o selo seria aberto. E a gente tem essas referências dizendo que o tempo está próximo. E agora em Apocalipse, Jesus está abrindo o livro. Imagina quanto não está pronto, está próximo à vinda do nosso Senhor. Quero aproveitar para ler o comentário bíblico aqui, fazer uma leitura. Aproveitando que eu vou fazer essa leitura, pedir para que você se inscreva no canal, que você deixe aí um comentário, que você venha acrescentar cada vez mais aqui nesse canal, fazendo esse canal crescer. É importante sim, eu tenho que ter um tempo para pedir para você se inscrever. Sabe por quê? Porque a gente fica escutando nossos vídeos no YouTube, de um lado, do outro, e a gente acaba se esquecendo de clicar no gostei ou clicar em se inscrever, você que é novo aqui pelo canal. E às vezes você pergunta: professor, por que tem que pedir? Você já assistiu canais que tem milhares de inscritos? Eu sou inscrito em um canal que ele tem 12 milhões de inscritos. É sobre cultura pop, né, para saber o que está acontecendo no mundo. E ele tem 12 milhões de inscritos, está quase com 13 milhões. E todos os vídeos dele, sabe o que ele pede? Para curtir, para se inscrever, para deixar um comentário. Porque ele sabe que quanto mais pessoas estiverem se inscrevendo, comentando e clicando, melhor será o engajamento para que outras pessoas alcancem. Imagina um canal com 12 milhões pede para se inscrever, imagina eu, por que não pediria? Então peço sim, você não é obrigado, porque é um prazer que você vai ter de você clicar para se inscrever. Não vai mudar muito a sua vida, mas vai impulsionar a vida de outras pessoas para que seja direcionada a aprender da palavra de Deus, tá bom? Não te custa nada, não fica chateado se eu pedir para você se inscrever, para você curtir, para você comentar. É que vai ajudar o canal para que outras pessoas possam ser alcançadas. Aqui, na nossa teologia bíblica, no nosso comentário bíblico, né? Que é o comentário bíblico Vida Nova, são vários escritores ou autores desse livro. Eu gostaria de ler aqui sobre Apocalipse. Ele coloca aqui, a primeira palavra no livro é revelação. O termo grego, traduzido para esta palavra, veio para a língua portuguesa como Apocalipse. A leitura moderna, isso transmite um significado especial, trazendo consigo até um tom ameaçador. Nos dias do autor, simplesmente significava retirar a cobertura de alguém. Retirar a cobertura de alguém escondido. Olha essa menção aqui, que significa Apocalipse no original. Significa retirar a cobertura de alguém que está escondido. Dessa forma, era o desenvolvimento de algo que estava oculto, o que ia mostrar.
ou até mesmo a abertura das cortinas, olha aí, em um palco, em um teatro. Então, revelação é o sinônimo aqui de Apocalipse, que você pode encontrar. Essa revelação veio trazer o quê? Veio descortinar aquilo que estava encoberto, aquilo que estava escondido, aquilo que não estava se vendo. Então, Apocalipse ele traz essa menção, né, de tirar a cobertura, tirar aquilo que estava escondido e trazer às claras para mim e para você. Esse foi o ponto de número 1, subponto 1, 2 e 3. Agora vamos para o nosso ponto de número 2. A visão da igreja. Vamos lá. Em uma mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo com a sua igreja, trazendo a admoestação e mostrando qual é a verdadeira identidade e posição do seu corpo, igreja, enquanto não chega a hora do arrebatamento. Vamos falar aqui também em uma aula específica sobre o arrebatamento. Professor, quando será essa aula? Já te falo agora. Vai ser a lição de número 4. Vamos ter uma aula específica sobre o arrebatamento, ok? Deixa eu continuar aqui. Veja que o amor de Cristo por sua igreja é tão grande que o apóstolo Paulo, ao admoestar a igreja de Éfeso, exorta que o marido ame a esposa tanto como Cristo amou a igreja. Paulo faz uma comparação aqui, isso aqui a gente usa muito, eu e a minha Rose, no encontro de casais, que o marido tem que amar a esposa ao ponto que se entregue por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Então é um conceito de que o marido tem que se entregar como Cristo se entregou. Então Paulo está dizendo que Cristo foi esse, que se entregou pela sua igreja, morreu para que a igreja tivesse vida. Então essa é a visão de Cristo para a igreja. Ele já morreu para a igreja e está preparando, por isso que a igreja é chamada de noiva. Falando aqui do arrebatamento, eu quero abrir um parênteses. Eu sou de Pernambuco. Não sei se você conhece essa linguagem, mas a partir da lição 4, irmão, se você não é inscrito, se inscreve, marca o sininho aí. Se você ainda já é inscrito, mas não ativou o sino, ativa, porque a lição 4 eu vou te falar como fala lá em Pernambuco, na minha terra. Irmão, o pau vai torar na casa de Noca. A partir da lição de número 4, meu irmão, o chicote vai estralar. Porque no arrebatamento, meu irmão, vai abalar as estruturas daquelas pessoas que estão brincando, achando que Jesus não vai voltar. Então, como diz lá em Pernambuco, não sei se você conhece, o pau vai torar na casa de Noca. O arrebatamento, ele é real. E na lição 4 vamos entrar nesses pormenores, nesses detalhes que as pessoas querem esquecer. Acha que Jesus é apenas amor, mas a partir da lição 4 ele vai mostrar que ele vem buscar uma igreja santa, imaculada. Vai ser forte. Continuando a nossa lição. 2.1. As 7 igrejas da Ásia. Temos aqui nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia, cuja localização é a atual Turquia. Na próxima lição, por quê? Porque aqui é sistemático. Às vezes você fala, o professor fica falando da lição anterior, da lição que vai vir. E por quê? É sistemático. Você, antes de adentrar na lição de número 1, 2, tem que ver a 1 e já está preparado para escutar a 2, porque senão seria um vídeo de quê? 10 horas, 12, 20 horas de vídeo para poder falar toda a lição de uma vez e ser somente um vídeo. Mas é dividido já porque o assunto é denso, irmão. É um assunto que não se gasta com um vídeo de 1 hora, 1 hora e meia. Tem muito assunto, muito detalhe e muitos ainda a gente não chega a esgotar esse assunto, que eu vou ler aqui na nossa teologia sistemática, atual e exaustiva. Você chega à exaustão de tanto estudar o livro de Apocalipse. Mas essa, falando sobre as igrejas, é na próxima lição, lição de número 3.
Na próxima lição, nos deteremos e falaremos sobre elas, mas aqui vemos 2 pontos importantes. Quais são os 2 pontos importantes que nós vamos ver aqui neste ponto? Olha só, logo no início do livro de João, traz uma saudação do Deus Trino às 7 igrejas, Apocalipse 1, verso 4. Pai, Filho e Espírito Santo dão à igreja graça e paz, 2 elementos fundamentais e insubstituíveis, ora, para a vida da igreja. A menção à Trindade fala com as 7 igrejas, demonstra a tal atenção e apoio de Deus à igreja. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. Jesus manda que João escreva no livro a mensagem apocalíptica e envie às 7 igrejas. Então, professor, o que eu aprendo aqui sobre a carta às 7 igrejas? Antes de a gente falar sobre cada uma delas, que será na próxima lição. Você aprende que as igrejas, Deus tem um compromisso tão grande com a igreja. Jesus quer um compromisso com a noiva para se tornar sua esposa e morar com ele na região celestial, que a primeira pessoa ou o primeiro grupo de pessoa a ser mencionada é as suas igrejas, é o seu povo. Primeiro, Jesus menciona o quê? As suas igrejas. Aqui, ó, Jesus manda que João escreva no livro a mensagem apocalíptica e envia às 7 igrejas. Então, depois da exaltação, depois que a gente vê Jesus aparecendo, Deus aparecendo, o Espírito Santo aparecendo, mostrando o céu, a glória, ele diz: escreve as minhas igrejas. Aí você fala, Montoni, mas as igrejas lá eram rebeldes. Sim, se tornaram, não nasceram rebeldes. Elas se tornaram rebeldes. Só livra ali quem? Filadélfia, não é isso? As outras tudo diz, mas no final de cada uma delas, cada vez que Jesus aponta um juízo sobre as 7 igrejas, o que é que ele fala? Arrepende-te. Ou seja, dizendo para ela, ainda há esperança, ainda tem esperança. Essa era a mensagem. Então, primeiro Jesus trata com a sua igreja. Olha a importância do livro de Apocalipse para as igrejas. Lembrando que vamos em detalhe um a um na próxima lição. Continuando aqui, isso denota a importância que a igreja tem na presente dispensação. O dever do cristão em conhecer o livro de Apocalipse e anunciar nossa responsabilidade para com o mundo perdido, ou seja, manda a mensagem para a igreja e a igreja espalha ao mundo. Essa é a noção, essa é o privilégio que a igreja tem. Recebe primeiro para depois propagar ao mundo. Começa tudo dentro da igreja. Primeiro foi com os discípulos, olha só o conhecimento. Primeiro foi com os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E depois é que eles vão cumprir o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Mas primeiro eles tiveram a oportunidade de receber de Jesus para depois ir para fora. Livro de Apocalipse, primeiro a igreja recebe na pessoa dos anjos da igreja e depois transmite para os membros da igreja e os membros transmite para o mundo. Então veja que a ordem, há uma sistemática, há algo a se seguir. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você que me acompanha no canal sabe que eu gosto de dizer que Deus não é bagunceiro, porque se Deus fosse bagunceiro, desorganizado, ele teria dito e haja tudo, e tudo teria sido criado, mas não foi. Ele criou um a um, e se chama organização. Então Deus trabalha com essa organização. Vamos falar agora, deixa eu ver aqui no subsídio do professor, no dicionário aqui, ó. O Novo Testamento, Ásia geralmente se refere à província romana criada em 129 a.C. A Ásia incluía os países da Mísia, Lídia, Acaia,
e a maior parte da Frígia, além de várias ilhas e cidades costeiras. Olha só, inicialmente Pérgamo era a capital, porém, mais tarde, a sede do governo foi transferida para Éfeso. Todas duas, tanto Pérgamo quanto Éfeso, faz parte das 7 igrejas que recebe a carta. Então, tanto uma quanto outra. Por isso que a carta fala das igrejas da Ásia. Ok? Vamos para a nossa parte do número 2.2. O reino e sacerdócio. O propósito divino com Israel era que, após sua libertação do Egito, o seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa, separada de toda a idolatria e pecado, que fosse luz para as nações. Então, o desejo de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 19, do 4 ao 16, era que Israel fosse luz para as outras nações, ou seja, as nações chegariam a Israel. Livro de Êxodo, olha só como faz a ligação com o livro de Apocalipse, como a Bíblia ela se entrelaça, que eu tenho dito sempre. Quando Deus lá em Êxodo declara essa aqui, que Israel seria para as outras nações como um farol, um guia, que ia iluminar elas, o povo vinha até Israel e, chegando em Israel, ia receber as diretrizes de Deus. Porém, foi o contrário. Israel se corrompeu. Em vez de Israel influenciar as nações que estavam ao seu redor, ela que foi influenciada. Por isso que a promessa se tornou para o seu povo. E trazendo para os nossos dias, irmão Tony, professor Tony, nos ajuda aí. A igreja hoje. A igreja hoje pode ser considerada, veja, não podemos confundir, se chama apenas comparativo, analogia, não uma afirmação concreta, tá bom? Podemos dizer hoje que a igreja seria o que seria Israel de Êxodo capítulo 19, que não era para se misturar com as nações pagãs, mas era para que as nações pagãs viessem a Israel e se convertessem do seu mau caminho. É isso que acontece com a igreja. A igreja é a Israel aqui na terra, simbolizando, lembrando, para você falar, o professor está falando heresia, é simplificando. Então hoje nós somos um povo, o povo de Deus separado, para que as pessoas ao nosso redor sintam a necessidade de querer servir esse Deus. Porém, no entanto, portanto, muitos que se dizem igreja, que estão dentro da igreja, preferem ir ao mundo e lá se corromper, como foi com Israel. Por isso que eu falei que na lição de número 4, o chicote vai estralar, porque o arrebatamento será para quem é santo, imaculado e puro. Mas vamos continuar aqui. O William Barros continua. Mas, após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, sua ascensão e a descida do Espírito, a igreja é identificada como termos sacerdócio real e nação santa. Ou seja, passou para ser todo o povo, toda a igreja. Não tem gentio, não tem grego. Passou a ser para nós, sacerdócio santo, certo? O povo adquirido. Onde é que eu encontro isso aqui? Esse versículo, para confirmar o que você está dizendo, professor? Será que tem base bíblica mesmo? Será que é verdade o que você está dizendo? Vamos lá. Abre aí, livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só, porque Israel deixou de ser essa referência e se tornou agora a igreja. Porque Jesus nos deixou essa ordenância, escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, a igreja é luz para iluminar as pessoas que estão em treva, e não ao contrário. As trevas não podem apagar a luz da igreja, mas a igreja é que tem que iluminar as trevas que está no mundo. Anotou? É importantíssimo. Vamos continuar aqui. Constituído de judeus e gentios salvos. Não importa
quem é, se é grego, se é gentil, se é circunciso ou incircunciso, seja fisicamente ou espiritualmente, todos nós nos tornamos um só povo, um povo santo. Efésios 2:12 ao 20, tá? Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao versículo de número 20. Quando somos chamados de reis e sacerdote, aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo. Porque qual era o papel do sacerdote? Mais um conhecimento ligando o Antigo Testamento com o livro de Apocalipse. Olha só, você sabia? Se não sabia, você vai ficar sabendo. Se você sabia, só vai trazer a memória. Vamos trazer para mim, nos dias de hoje. Vamos fazer de conta que aqui tem que Jesus ainda não veio, a promessa ainda não foi consumada. E que tem um tabernáculo, que eu tenho que oferecer o meu sacrifício anual ou sacrifício semanal, não importa, eu tenho que levar um sacrifício de carneiro, bode, touro, rolinha, pomba, não importa, ia depender do meu poder aquisitivo para oferecer e dependendo do pecado para oferecer. Então eu chegaria no templo, olha só como é que era, eu chegaria no templo e eu dizia, eu vim ofertar a Deus pelo meu pecado, ou oferta de gratidão, eu vim ser grato a Deus e vim oferecer esse sacrifício. Você sabia que eu não teria acesso a oferecer essa oferta? Eu tinha que entregar ao sacerdote. O sacerdote pegava a minha oferta, ia até o altar de holocausto, oferecia sacrifício em meu nome, em meu lugar. Nem o direito de oferecer sacrifício de gratidão ou de perdão eu tinha. Alguém oferecia por mim. Quem oferecia? O sacerdote. Isso aqui é no altar dos santos, do altar de sacrifício. E ia até Deus, menos ainda, porque só quem ia não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. E mais, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifício de gratidão por mim. Eu não tinha acesso direto a Deus. E agora, como eu sou sacerdote e Jesus me constituiu, agora eu tenho livre acesso. Porque lá em Mateus capítulo 25 ou capítulo 27, eu quero ler algo, eu não lembro agora, vou procurar junto com você, mas eu sei que é no livro de Mateus. Abre aí sua Bíblia, livro de Mateus, mas aonde, professor? Deixa eu ver aonde certinho. Livro de Mateus... Vamos ver, livro de Mateus 27, será? Livro de Mateus 27, 50 e 51. Eu não vou dar corte no vídeo, vou deixar na íntegra procurando com você. Ele fala, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o véu foi rasgado, eu tenho acesso direto a Deus, através do sacrifício de Cristo, através do sacrifício na cruz. Jesus me concedeu o prazer de poder acessar a Deus. Eu tenho livre acesso, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E através dele eu me chego a Deus, livre acesso. Por isso que a nossa responsabilidade agora, como sacerdote, é levar o povo a vir até Deus, mas não oferecer sacrifício por eles, mas que eles também se tornem sacerdote para orar a Deus e ter livre acesso ao nosso Deus. Aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo, que era o papel do sacerdote. Esse foi o ponto 2.2. No ponto 2.3, vamos falar 7 castiçais de ouro. Você lembra que a gente falou sobre 7? O número 7 representa o quê? Totalidade do nosso Deus. Então a totalidade está nos castiçais, nos 7 selos e assim por diante. Não é algo apenas simbólico, é algo mostrando que Deus é completo, pleno, total.
que foi na lição de número 1. Mas aqui agora, falando do castiçal ou dos castiçais, já que estamos falando de 7, né? Tem algumas observações muito importantes, que nos diz assim: encontramos a Igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1:12. O ouro é o metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Cristo, que dá à Igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do Evangelho. Então, quando diz o castiçal de ouro, olha só, perante a igreja, então um privilégio, o material mais caro, mais nobre. Até hoje nós temos aqui o ouro é o material mais cobiçado. Sabemos que existe metal mais valiosos, mas o ouro é o mais cobiçado. Não tem jeito. E estava os 7 castiçais de ouro, representando ali a glória, a majestade do nosso Senhor. Em seu ministério terreno, Jesus afirmou ser a luz do mundo. Você sabia que o castiçal ele tem 7 pontas também, 3 de um lado, 3 do outro e no meio. E na ponta dos castiçais você tinha um lugar onde ia o pavio e dentro daquela cúpulazinha ali você tinha o azeite, que era o azeite de oliva extra virgem tirado especificamente para acender e iluminar ali o caminho. Isso era dentro do tabernáculo, certo? Por isso que eu falei no começo que nós somos a luz do mundo. E Jesus convida, dizendo que Ele é a luz do mundo. E no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, ele fala para que eu e você seja a luz do mundo, ou seja, castiçal de ouro de iluminação. Mais conhecimento para você, ok? Então veja esse castiçal. Lembra dos filhos de Arão, que pegou o fogo que não era do altar, que não era do sacrifício, não era um fogo vindo de Deus e acendeu e eles foram consumidos, fulminados? Pois é, então dentro de nós não podemos ser iluminados por fogo estranho. Aí foi profundo agora, hein? O fogo tem que ser do Espírito Santo. Vamos continuar. Eu parei dizendo que Jesus afirmou que Ele é a luz do mundo. Aonde? João 8:12. E deu esta mesma missão à sua igreja, para que o mundo que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno por causa de quê? Por falta de luz. 1 João também, 1 João 5:19. E que vive em verdadeiro apagão moral e espiritual, em trevas. Isso é João, aí já não é mais a carta de João, é Evangelho de João. Essa lição devia ser só sobre os escritos de João. Você está percebendo? O que João, capítulo 1, verso 5 nos diz? Vamos ver agora, já que estamos em escola bíblica dominical. Me ajuda aí, folheando Bíblia, procurando para testificar do que nós estamos dizendo. Livro de João, capítulo 1, verso de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que as trevas não a compreenderam? Simples, porque eles estavam fazendo coisas erradas, e fazendo coisas erradas não queria que fosse visto. E quando lança a luz, mostra o que está errado. Por isso que o mundo, algumas pessoas do mundo, não quer que nós cristãos fazemos parte do seu convívio, porque nós não vamos compactuar com as coisas erradas, porque nós vamos iluminar e querer que as coisas sejam às claras. É isso aí, é assim que tem que ser a conduta do cristão. Que responsabilidade! Portanto, a igreja não pode esconder ou omitir o cumprimento da insubstituível missão de como luz ganhar a humanidade a Cristo. Então as pessoas serão ganhas quando elas saírem do seu estado apagão, em trevas, né? Sair da sua escuridão, para agora ver a luz, a maravilhosa luz, porque na escuridão não tem nada de Deus. Por isso que nós andamos em luz, como na luz que Ele está, e existe luz em nós. Chegamos ao nosso ponto de número 3, visão de Deus. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a visão de Deus. Aqui, aí você fala, Antônio, você não usou a sua teologia sistemática ainda.
Calma que a gente vai usar agora no ponto de número 3. João, na ilha de Patmos, tem uma visão de Deus Trino e em destaque vê Cristo glorificado. Esta visão deve ter sido um grande consolo para o apóstolo neste tempo de exílio. Devemos também manter nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. E perseverar independente das adversidades ou problemas da vida. Então aqui o escritor, o comentarista William Barros, ele coloca algo que nós temos que colocar em prática, baseado em Hebreus capítulo 12, verso 2. Baseado. Olha o que o William Barros coloca aqui e você pode enfatizar isso, tanto na sua aula ou em você como aluno que me ouve. E perseverar independente das adversidades ou problemas da vida. Ou seja, temos que continuar perseverando, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. No nosso ponto 3.1, a Trindade Santa. Aqui também já dá um pouquinho de divergência entre algumas pessoas. Se Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 ou são 1. Mas nós vamos seguir a linha pentecostal, ok? Vamos lá. No livro de Gênesis, que mostra o início de todas as coisas, encontramos vislumbres da Trindade em expressão como: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Livro de Gênesis, capítulo 1, 26. Como assim façamos? Se Deus é um, como é que ele diz que façamos? Porque tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abre aí sua Bíblia mais uma vez. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que você entendeu aqui? Você consegue ver aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo? Não? Sim. Olha aqui, ó. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus. Aqui já entendemos que vimos Deus. Versículo 1, certo? No versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. É a mesma menção do Espírito Santo, Espírito da palavra, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito de profecia, Espírito do amor. É o Espírito Santo. No versículo 2, aí você fala, e cadê Jesus? Versículo número 3. E disse Deus, haja luz. E aconteceu o quê? E houve. Jesus é o verbo, a ação. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem testifica? O próprio João testifica que Jesus estava na criação. Livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pai, Filho e Espírito Santo, no livro de Gênesis, na criação do mundo, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis. Aí você tem a prova de um Deus que não estava só, um Deus que estava presente desde o começo, depois você escuta no façamos. Continuando, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22, quando o homem peca, Deus fala no plural mais uma vez. Eis que o homem é como um de nós. Se lá não tinha 3, com quem Deus estava falando? Vamos continuar. Desçamos e confundamos ali a língua
para que não entenda um a língua do outro. Ou seja, quando vai fazer a Torre de Babel, ele diz também, mais uma vez no plural, desçamos, vamos descer, vamos confundir a língua deles. Então você tem Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22 e Gênesis 11, 27, falando no plural, ok? Façamos o homem, não é isso? Eis que o homem é como um de nós e desçamos e confundamos. No livro da consumação de todas as coisas, Apocalipse, vemos a trindade envolvida na relação da igreja. O Pai, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4. Aponta assim para a sua eternidade, o Espírito Santo, e dá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Fala, da perfeição e plena manifestação e operação do Espírito. Isaías 11:2, que já lemos, dizendo que o Espírito é o mesmo, e Isaías apenas certifica ou testifica lá no livro de Coríntios, quando Paulo fala. Mas vamos ver Isaías capítulo de número 11, foi isso que eu falei? Foi, 11 verso 2, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria, e o espírito de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e o do temor do Senhor. Mas o espírito é o mesmo. Continuando, Jesus Cristo, fiel testemunha, fala de Cristo como profeta, o primogênito dos mortos, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, tornando sacerdote de nossa salvação. Hebreus 7, do versículo 24 ao versículo 25. O príncipe dos reis da terra, fala de Cristo como o rei proeminente, rei dos reis, que governa o destino dos homens. Apocalipse 1, verso 5. Muito alto e sublime trono. Onde é que a gente vê? Mais uma vez Isaías. Isaías é o livro chamado de o livro messiânico, ou seja, porque Isaías foi aquele que mais falou sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, mencionando quem era esse Messias, o que seria esse Messias para Israel, para a nação ou para toda a terra. Vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Você sabia que há pessoas que não acreditam na Trindade, que Deus é trino, é uno, trino? Sim, há muitas pessoas. E eu gostei aqui do que o William Barros colocou. Quem comenta é o Maia. Eu não sei pronunciar o nome dele, que é em inglês, mas ele fez uma comparação aqui, uma instrução magnífica para explicar sobre a Trindade. Eu quero ler para você aqui: conhecimento, subsídio para os professores e mais conhecimento para os alunos. É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no 2º século, para descrever a divindade, mas, no entanto, portanto, o planeta Júpiter existe antes de receber este nome. E a doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Ou seja, assim como o planeta Júpiter recebeu este nome depois que já existia, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já estava presente em toda a Bíblia antes de ser denominada como Trindade. Não é porque agora está sendo chamada de Trindade que a Trindade passou a existir. Ela já existia. Veja que comparação maravilhosa, né? O planeta Júpiter não passou a existir só porque deram o nome de Júpiter. Ele já existia. Então a mesma coisa é a Trindade. A Trindade já existia, só recebeu o nome de Trindade.
Deus é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Então foi um termo técnico para mostrar que já existia a ação dos três dentro das Escrituras. Chegamos no nosso 3.2. Jesus, o Filho do Homem. Essa expressão, por que Jesus, o Filho do Homem? Olha que o comentarista William Barros coloca. João vê um semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1:13. Esta expressão tem vários significados ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, fala do homem de forma geral. A partir do livro de Salmos, por exemplo, né? Verso 8, capítulo 8, melhor dizendo, mostra o profeta humano recebendo de Deus Todo-Poderoso sua mensagem para o seu povo e várias nações. Ou seja, a gente tem aqui, Ezequiel falando filho do homem, filho do homem, filho do homem, Ezequiel 1:2. Isso aqui é o trimestre passado, e você assiste o trimestre passado, você vai ver Deus chamando Ezequiel o tempo todo de filho do homem. Mas nessa lição nós temos Ezequiel 1:2, Ezequiel 16:2, Ezequiel 26:2, Ezequiel 27:2, Ezequiel 28:21, se referindo como filho do homem. Fala do Messias prometido, aonde? Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Abre aí, livro do profeta Daniel. Vamos lá? Vamos ver aqui. Ezequiel, Daniel, capítulo de número 7. Volta, versículo 13 e 14. Que vai nos dizer assim: E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens no céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas, e o serviram, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será destruído. Mas o que chama aqui sobre o Filho do Homem é o versículo de número 13. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Aqui a gente tem Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. No Novo Testamento, esta expressão ocorre 84 vezes. Quer anotar conhecimento aí, professor? Quantas vezes acontece essa expressão de filho do homem no Novo Testamento? 84 vezes. Todas relacionadas à pessoa de Cristo. Que maravilha, né? Fala da perfeita humanidade de Cristo e se torna um título messiânico. Neste tempo presente, só Jesus é o Filho do Homem. Ele é aquele que, sendo Deus, se identificou com a humanidade como seu Salvador. O título aponta para o seu sofrimento e morte. Marcos 8:31, Lucas 9:58. Seu ministério terreno. Marcos 2:10 e 28. Sua volta gloriosa. Mateus 24:27, 37 e 39. Você sabia? Agora sim vamos usar a nossa teologia sistemática. Você sabia que tem algumas pessoas que defendem que Jesus ele não era 100% homem? Por quê? Eu quero ler aqui na minha teologia sistemática, páginas 440. Porque eles dizem que Jesus não tem pecado. Então, se Jesus não tem pecado, porque Jesus não era 100% homem. Você acredita? Só que aí cai por terra. Aqui, eu li hoje pela manhã, fiz essa anotação, e aqui tem uma explicação
que eu já tinha lido, mas eu quero trazer para você como mais conhecimento sobre a escola bíblica dominical, porque vamos precisar sempre de estar usando um comentário bíblico, uma teologia sistemática, a Bíblia é a base, e usando a nossa revista para desfrutar mais e mais do conhecimento. Aqui, falando sobre a doutrina de Cristo na teologia sistemática, tem um ponto chamado impecabilidade, que diz assim: ainda que o Novo Testamento seja claro em afirmar que Jesus era plenamente homem, exatamente como nós, também afirma que Jesus era diferente em um aspecto importante. Que aspecto? Ele era isento do pecado e jamais cometeu um pecado durante toda a vida. Não teve, era como nós, mas não cometeu pecado. Agora veja a argumentação contrária sobre isso. Alguns objetam que Jesus não pecou, então não era verdadeiramente humano, pois todos os homens pecaram. Tem uma certa verdade, todos os homens pecaram. Mas como assim? Dá para explicar mais, professor? Dá sim, mas o que fazem tal objeção simplesmente não percebe que os seres humanos estão agora numa situação anormal, ou seja, pecar é anormal, pecar não é normal. Por isso que Jesus não pecou, porque não é normal para o ser humano pecar. Montoni, explica mais um pouquinho. Vamos um pouco mais na frente nessa teologia sistemática. É de William Gruden, tá? Muito boa. Ele continua dizendo: Deus não nos criou pecaminosos, mas santos e justos. Foi assim que Deus nos criou, santos e justos. Olha por quê. Adão e Eva no Jardim do Éden eram verdadeiramente humanos antes de pecar. Pensa comigo. Adão e Eva, eles só se tornaram humanos depois que pecaram? Ou Adão e Eva já eram humanos antes de pecar? Lógico que Adão e Eva já eram humanos. Tanto que Adão, ele diz bem claro para quando Deus leva Eva para ele: agora tu és ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Dizendo, eu sou humano e Eva também é humana. Só que a gente não tem pecado. Então não é normal. Deus não nos fez para pecar. Adão pecou e veio a consequência com o mundo, sim, mas isso não tirou a humanidade anterior de Adão. Adão era santo e justo. Isso é teologia sistemática. Por isso que a teologia nos aprofunda, nos abre os olhos para esses argumentos fracos. É fraco o argumento. Continuando. Ou seja, Deus quer que a gente volte ao plano original. Qual é o grande problema? As pessoas querem o agora, querem olhar pela situação agora. Você não lembra quando Jesus leva a causa, na verdade, os fariseus levam a causa para Jesus sobre o divórcio? E eles dizem que Moisés autorizou, ordenou, é a palavra, achei a palavra, ordenou que divorciasse. O que Jesus disse? Não, Moisés não ordenou. Ele permitiu pela dureza do coração. Mas aonde que Jesus joga, gente? No princípio não era assim. Então tudo tem que ser voltado no princípio. Você acredita que tem pessoas que dizem que Adão e Eva não viram Deus? Gente, a expressão que nenhum homem verá a Deus. Se Adão e Eva eram a semelhança de Deus, justo, santo, sem pecado, ele tinha acesso a Deus. O pecado fez separação entre Adão e Eva. Entre Adão, Eva e Deus. Quem me diz isso? Livro de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor está encolhida, para que não possa te ajudar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa te ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vocês e o vosso Deus. Então, eu sou impedido de ver Deus agora pelo pecado, mas Adão e Eva teve o privilégio. Por isso que conta depois do pecado.
Então, no princípio, Adão e Eva eram sem pecado e eram 100% humano. Então, dizer que Jesus não era humano porque não pecou é porque eles não olham para o princípio. Pecar é algo anormal, não é normal pecar. E nós somos pecadores, mas não nos conformamos com o pecado. Pecamos e pedimos. E por que a gente pede perdão pelo pecado? Porque a gente não se conforma, porque na nossa visão cristã não é normal. Então Cristo, ele é 100% humano, porque ele não pecou, porque não é normal para o homem pecar. Mas quando pecamos, nós temos o quê? O pedido de perdão. Por isso que a teologia sistemática aqui de Wilhelm Grüner, ele diz bem claro que Deus quer que a gente seja restaurado ao plano perfeito de não ser mais pecadores, que iremos alcançar quando chegarmos à estatura de varões perfeito. Vamos para o nosso 3.3, caminhando para a conclusão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não curtiu, curte. Se você puder deixar um comentário, a minha eterna gratidão. No 3.3, a visão de Cristo glorificado. Mais uma vez, exaltação do nosso Jesus. Não tem brecha aqui para desprezar, menosprezar, desfazer do nosso Jesus. Ele é e Ele é eternamente. Vamos lá. Na visão de João, vemos as características de Cristo, vestido até os pés de vestes compridas. Sabe o que fala para isso? O sacerdócio se vestia até, não podia mostrar nenhum tornozelo, era coberto, mostrando santidade, ok? Fala do sacerdócio de Cristo, que acabei de falar, cingido pelo peito com um cinto de ouro, aponta para a justiça de Cristo. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como neves, mostra a sua honra e eternidade. Glória a Deus pela vida de Jesus. Seus olhos como de chamas de fogo, fala da sua onisciência. Ele é aquele que conhece e esquadrinha os corações dos homens. Seus pés semelhantes a latão polido ou reluzente, aponta para a sua onipotência, seu poder de subjugar os seus inimigos. Esse é o meu e o seu Jesus, onisciente, onipresente e onipotente, porque foi lhe entregue todo o poder. Para nós continuarmos aqui, sua voz como voz de muitas águas, fala de autoridade e poder de sua palavra. Isso foi no livro de Ezequiel, isso foi no livro de Apocalipse, com uma voz de muitas águas, poder, autoridade, é o que o nosso Jesus tem. Para nós concluirmos, fala assim: aprendemos nessa lição sobre a relevância de estudar atentos a mensagem de Cristo à sua igreja, a revelação sobre o Deus uno e trino e o que fez por nós e quem nós somos para Deus. É o que nós aprendemos, é o que nós temos que aprender, que o livro de Apocalipse, ele aponta para Jesus, que o livro de Apocalipse, ele exalta o nome de Jesus. A promessa, ela está firme, a promessa irá se cumprir. É só um pouquinho de tempo, como falou Hebreus. Ele está às portas, ele vai voltar, mas é esse Cristo com poder e grande glória. Essa foi a lição de número 2 da nossa revista da editora Betel Dominical, que hoje você aprendeu Apocalipse, revela Jesus Cristo. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu sou o Tony Pinho. Eu te espero na próxima aula.